Plant Talks recebe agora aqui na Conferência Internacional da Tagro sobre a superetanol o Ricardo Tomczyk. Ele é presidente da União Nacional do Etanol de Milho. Obrigado, Ricardo, por estar conosco aqui. Para falar um pouco de uma atividade razoavelmente recente no Brasil, embora já bastante tradicional em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, que é a produção de etanol de milho. Nós temos visto aí uma onda de investimentos de vulto, sobretudo em regiões como Mato Grosso, grandes produtoras de milho. O que a gente pode esperar aí do crescimento dessa indústria no Brasil nos próximos anos? Bom, Luiz Fernando, como você falou, no Brasil é uma indústria recente, mas essa tecnologia está desenvolvida em outros países há muito tempo, Estados Unidos há mais de 20 anos, consolidou já a sua indústria de etanol, que mais de 95%, 96% do etanol americano é proveniente do milho, então nós temos aí uma tecnologia já consolidada mundialmente. Com essa mudança conceitual do mercado de combustíveis aqui no país, havendo um descolamento do preço da gasolina em relação ao que era projetado politicamente, agora refletindo os valores de mercado, então a viabilidade do etanol felizmente voltou à tona e a demanda reprimida ela começou a acontecer de verdade. Então todo o setor, não só de etanol, mas os setores de biocombustíveis vivem neste momento uma era de retomada. E isso foi o que trouxe a possibilidade de que a cadeia do etanol de milho conseguisse se consolidar no Brasil e começar um processo de um ciclo virtuoso de crescimento bastante interessante. O Brasil, há pouco tempo, se tornou exportador de milho também, né? Então, conjugando essa volta da competitividade do etanol com a super oferta de matéria-prima, no caso milho, dentro do país, incentivou com que essa indústria realmente se desenvolvesse. Não faz mais do que 6 ou 7 anos que estamos produzindo etanol a partir do milho. Começou aqui no Brasil pelo Mato Grosso, que é o maior produtor de milho, é onde se produz o milho mais barato do mundo. É natural que a indústria começasse por lá, mas já temos etanol de milho sendo produzido em Goiás, no norte do Paraná e até em São Paulo. Os maiores investimentos, de qualquer forma, são mais recentes, né? Exato. Grandes plantas. Há 6, 7 anos começou, né? Mas a grande consolidação não faz mais do que 3, 4 anos. E a indústria que começou esse movimento no país foi a indústria de cana adaptada a produzir com milho, que nós chamamos de indústria flex, que é uma tecnologia que felizmente se adaptou muito bem à realidade brasileira e tem evoluído também tecnicamente, industrialmente e produzido resultados espetaculares. Mas talvez o grande divisor de águas seja a implantação da primeira indústria full, modelo americano adaptado à realidade do Brasil, mas uma tecnologia pura de produção de milho que tem resultados espetaculares também e tem fomentado então novos investimentos, e nós temos aí uma fila de usinas sendo construídas novas nesse momento que vão ofertar bastante produto. Eu gostaria justamente que você fizesse aí um balanço do que já, o que já tem operando em termos de unidades e de volume produzido. E qual o crescimento previsto aí para os próximos anos? Hoje nós temos 9 usinas operando com milho no Brasil. 5 em Mato Grosso, 2 em Goiás, 1 em São Paulo e 1 no norte do Paraná. Em diferentes tamanhos, desde muito pequenas, desde muito pequenas até muito grandes. 9 das 9, 8 são flex e uma única é a usina full dedicada, modelo padrão americano. Hoje essa produção está em torno de 845 mil metros cúbicos. É muito pouco em relação ao total do etanol produzido no Brasil. Mas com os projetos que já estão sendo construídos, estão sendo licenciados, nós devemos passar para no mínimo 15 indústrias num período muito curto, no máximo 5 anos. Nós deveremos ter aí no mínimo 15 usinas produzindo etanol a partir do milho, muitas delas full, de grande capacidade, usinas para produzir mais de 500 mil metros cúbicos todo ano de etanol. Então, a nossa perspectiva é que no médio prazo, aí, no prazo de 5 anos, nós já estaremos fornecendo algo entre 3,5 e 4 bilhões de litros de etanol, 4 milhões de metros cúbicos. Quase 5 vezes o que se produz hoje. Exatamente, em torno de 5 vezes o que se produz hoje, consumido algo em torno de 8 milhões de toneladas de milho, o que já é bastante relevante. E se olharmos para um futuro um pouco mais longo, talvez 10 anos, a nossa estimativa é que essa indústria cresça ainda mais. Nós temos capacidade facilmente para, em 10 anos, processar em nível de Brasil algo em torno de 20 milhões de toneladas de milho, transformando em mais de 8 bilhões de litros de etanol. Isso em termos de absorção
dessa oferta toda, vocês estão tranquilos? Quer dizer, essa absorção tende a ser mais regional, em torno da onde as usinas estão, ou esse é um produto de exportação? A tendência é que esse etanol seja produzido no centro-oeste do país, por conta da maior oferta e menor custo da matéria-prima, e seja consumido nas outras regiões, porque o centro-oeste tem uma população muito pequena e hoje, em tese, já está abastecido de etanol. Mas aí é questão de logística para exatamente, são os desafios que nós temos pela frente, né? A ideia é o quê? Que sejam construídos dutos para que... O primeiro passo seria aproveitar parte da infraestrutura já existente, por exemplo, para atender os estados do norte do país, porque grande parte dessa produção será no médio norte do estado de Mato Grosso, com acesso mais próximo ao norte do país, estados como Rondônia, Amazonas, Pará, poderão ser atendidos de maneira bastante viável, bastante competitiva por esse etanol de milho. No segundo momento, o Centro-Sul... por meio rodoviário? Rodoviário e hidroviário. Nós já temos uma estrutura desenvolvida no norte, nos portos do norte do país, capaz de fazer esse transporte hoje, já, por exemplo, por hidrovias. Então, a gente tem condição de avançar nesses mercados, competindo até com etanol importado, de maneira bastante eficiente. E, no segundo momento, utilizando até a ferrovia, a Ferronorte, né, que sai de Mato Grosso e vem até Santos, a gente poder fazer um transporte de volta, né? Muito do diesel e da gasolina vai para o Centro-Oeste, vai para Mato Grosso de trem e poderá, obviamente, retornar com etanol para atender Paulínia e as grandes distribuidoras aqui do Centro-Sul. Em termos de dinheiro especificamente, qual é o volume de investimentos aí previsto nos próximos anos em todas essas plantas que você... estão sendo construídas ou até em alguns casos adaptadas? Sim, no caso das indústrias flex é um investimento muito menor. Você aproveita boa parte da indústria de cana, constrói o que é necessário especificamente para o milho, no caso o moinho, os fermentadores específicos para o milho, usa a parte de destilaria, a parte de caldeira, geração de energia pode ser compartilhada, então você tem um investimento muito menor e consegue fazer uma operação bastante interessante. No caso das usinas full, você tem um investimento maior, mas tem também uma capacidade de produção considerável, né? São projetos que começam, assim, em média, com o processamento de 500 mil toneladas de milho por ano, algo em torno de 220, 230 milhões de litros. Então, são projetos grandes e nós temos já projetos acima de 500 milhões de litros por ano de produção de etanol de indústrias full. Então, para cada processo desse, para cada tipo de investimento, é um custo diferente. Nós falamos assim, para uma usina grande, investimentos acima de 500, 600 milhões de reais. Para usinas flex, investimento talvez menos da metade disso, aproveitando a estrutura já existente na usina de cana. Mas de investimentos já anunciados, qual seria o total? Nós temos já anunciados em torno de R$1,5 bilhão já sendo gastos, sendo investidos nesse momento. O etanol de milho também ele ajuda a criar um impacto nas regiões em que ele está instalado, as usinas estão instaladas, pela agregação de valor. Exatamente. Ao milho, né, à produção agrícola. E também com alguns subprodutos, como rações de origem animal, para animais, né, para a criação de animais e tal. Vocês já mensuraram esse impacto? De que forma isso pode transformar algumas regiões? É um impacto extremamente positivo. O resultado já prático que a gente vê é que a indústria de etanol de milho ela movimenta uma cadeia de produção muito grande. Vai desde a área, por exemplo, de florestas plantadas, como oferta de biomassa para geração de energia dessas indústrias, né? Uma demanda que, por exemplo, no estado de Mato Grosso, ela praticamente não existia, a demanda razoável por biomassa. Hoje já existe uma oportunidade de negócio, plantar floresta hoje virou uma oportunidade interessante de negócio no estado. Nós temos toda a cadeia da pecuária, que se movimenta de maneira muito forte para a agregação de valor e o aumento da produtividade com a alimentação, porque você falou subproduto, a gente considera como um coproduto, porque é um produto nobre, que é o DDGS. Casos, ele é até mais rentável do que o próprio etanol. Dependendo do modelo que se monta, ele pode ser o fundamento do negócio. Temos pequenas destilarias que se viabilizam justamente por terem o DDG acoplado a um confinamento que funciona o ano inteiro. Então,
Hoje a cadeia de produção de carnes está muito ávida por consumir DDG, é um produto de uma aceitação muito boa, uma eficiência na conversão alimentar muito grande também. Então existe um potencial de transformar toda uma produção extensiva de baixa produtividade em uma produção intensiva de altíssima produtividade, inclusive liberando áreas que hoje são de pastagens até de baixo rendimento, para que sejam incorporados ao processo produtivo de grãos, aumentando ainda mais a oferta de milho e criando, como eu disse, um círculo virtuoso de crescimento. Nós temos a cogeração de energia também, essas usinas também têm sobra de energia que podem ser investidas na cogeração. Nós temos o óleo de milho, que é um produto também resultante dessa operação, que pode ser transformado em biodiesel, pode ser refinado para consumo humano, enfim, com diversas aplicações. Então, é toda uma cadeia de pecuária de corte, suinocultura, avicultura, piscicultura, floresta plantada, a própria cadeia de grãos, produção de milho, tudo isso se movimenta de maneira bastante interessante a partir de uma usina de produção de etanol. Qual é o perfil dos investidores que estão justamente aplicando recursos no desenvolvimento aí da indústria do etanol? Dos mais variados. Nós temos projetos que são liderados e coordenados por produtores de grãos, né? Assim como nós temos projetos que são originados de capital externo de investidores que às vezes não conhecem a cadeia, estão lá puramente buscando retorno para o seu investimento, que felizmente nesse caso é um retorno bastante interessante. Então, das mais diversas aptidões, a gente tem encontrado casos aí dos mais diversos modelos de financiamento e isso prova a versatilidade da cadeia. Do ponto de vista dos produtores locais, qual é a participação deles nesse? Você falou que eles são, em alguns casos, investidores. Em alguns casos, os sócios que estão fomentando os projetos são os próprios produtores, se reúnem em grupos ou cooperativas ou empresas SA, enfim, um modelo jurídico mais adequado. E por serem produtores da matéria-prima, eles dão um passo seguinte, que é a verticalização, né? Então, a indústria pertencendo aos produtores, existe esse modelo, já avançando, já licenciando projetos, mais de um projeto. Essa seria uma das principais tendências? Eu acredito que sim, é uma tendência sólida. O produtor para de ficar à mercê aí de trades ou do próprio mercado de commodities. É uma maneira muito inteligente de agregar valor à própria produção primária, né? Então, existem modelos que estão avançando com essa estrutura, que o produtor é o dono da indústria. Existem modelos, como eu falei, que às vezes o recurso vem do exterior, vem de fora de investidores, mas existe um know-how em parte do capital do produtor, pelo menos por conhecer a região, saber como a melhor maneira de fazer a originação desse milho. Tem investimentos puros, que são de pessoal do setor de combustíveis mesmo, que está aprendendo a entender o setor de grãos, como originar. Então a gente tem as mais diversas maneiras de se conduzir esses projetos e felizmente todas elas têm encontrado o seu caminho adequado. Eu conversei aqui nos últimos dias com muita gente do setor de cana, né, do superenergético, e aparentemente todos eles estão olhando, analisando a oportunidade de investimento nessa área. Você acha que essa adaptação do setor superenergético ao etanol de milho é mais simples do que... Ele é mais simples, entendo que é um investimento menor, ele é bastante eficiente, porém as indústrias muitas vezes, a maioria das indústrias sucroalcooleiras, elas não estão posicionadas nas regiões onde nós temos mais oferta de milho. Então talvez essa seja a grande dificuldade das indústrias flex que não estão no centro-oeste, por exemplo, avançarem. Você tem um custo... mais adequadas seriam as de Goiás, Mato Grosso no primeiro momento, que tem um milho mais barato, né? E praticamente todas elas, as que já não são, estão estudando os projetos, já se movimentando para colocar a linha flex. E no segundo momento, Goiás e Mato Grosso do Sul, por também grande oferta de matéria-prima. Mas eu não descartaria usinas, por exemplo, de São Paulo, que estão próximas à ferrovia, que escoa parte desse milho que é destinado à exportação, como já tem uma cogeração instalada, tem oferta de biomassa para geração de energia, conseguem produzir o etanol mesmo com a matéria-prima cara, mas com o custo industrial mais barato, talvez isso possa fazer sentido. Seria uma alternativa para momentos de ociosidade da Quem sabe na entre safra você destinar a sua energia aí para a produção de etanol de milho. Eu acredito muito nos modelos full
sendo concentradas em Mato Grosso, por conta da oferta de matéria-prima, os modelos flex avançando um pouco além da fronteira, principalmente no centro-oeste, e talvez Minas Gerais, São Paulo, alguma coisa também possa ser viabilizada. Do ponto de vista de potencial dentro da matriz energética brasileira, qual é o cenário que vocês vislumbram, digamos, para daqui a 10 anos, não só para o etanol de milho, mas para a energia gerada nas usinas de etanol de milho? O que a gente está vendo, principalmente o setor de biocombustíveis, é uma nova era que se inicia, até por conta do RenovaBio, que é um programa espetacular que vai dar um incentivo bastante importante para a recuperação de quem vinha com dificuldades e um incentivo muito grande para novos projetos que entram então num cenário mais positivo nesse momento. As perspectivas que estão sendo anunciadas dentro do contexto do programa RenovaBio de aumento de demanda são muito positivas. Nós estamos falando aí num potencial bastante conservador aí de mais, em termos de demanda, mais 20 bilhões de litros de etanol nos próximos 10 anos. Isso vai precisar ser abastecido de alguma forma. A indústria tradicional de cana, ela tem uma mobilidade para aumento de produção muito lenta. Você, para produzir mais cana, mais etanol, você precisa mais cana, que demora para ser estabilizada na questão produtiva. Então, talvez o etanol de milho seja uma resposta rápida para uma demanda que possa aparecer no primeiro momento e ocupe parte desse mercado. Óbvio que não vai conseguir atender toda essa nova demanda que está projetada, acho que vai ter espaço para todos os produtores, cada um dentro da sua realidade, mas etanol de milho veio para ficar e com certeza vai ocupar uma fatia importante desse mercado novo que se abre a partir de agora. A definição aí da sucessão presidencial, quer dizer, temos um novo presidente eleito, de alguma forma pode estimular novos investimentos, você acha? Ou vocês vislumbram algum tipo de risco de continuidade até em programas como o próprio RenovaBio que você Numa transição de governo, acho que todos ficam um pouco preocupados com a continuidade do que está dando certo, né? Infelizmente o Brasil tem uma cultura de alternância de governos, onde as políticas mudam e se esquece do Estado, que é o que continua, né? Então, quando se tem políticas de Estado, obviamente as coisas são muito mais estáveis, muito mais duradouras. Os primeiros sinais que nós tivemos do presidente eleito, ainda durante a campanha, foram um pouco preocupantes, quando ele falou que estaria se retirando do Acordo de Paris. Sim, né? Então, são coisas que alertaram um pouco o setor, mas rapidamente houve a oportunidade do contato, da explicação de quais seriam os impactos. E a mudança de postura e até a correção de rumos que foram colocados pelo candidato eleito, pelo presidente eleito, tranquilizaram até certo ponto o setor, garantindo aí, pelo menos até agora, a continuidade de programas, por exemplo, como o RenovaBio, a continuidade da adesão ao Acordo de Paris, que dá um espaço no mercado internacional muito grande, não só para os biocombustíveis, mas para a produção agrícola do Brasil como um todo, né? Então, esse novo posicionamento do presidente eleito tranquilizou o setor e nós esperamos sim que haja continuidade das boas políticas. Uma das questões também que afeta muito, não o etanol de milho, mas a produção agrícola brasileira como um todo, é a comprovação que nós somos sempre levados a ter de fazer, né? De que essa produção ela é sustentável e ela Perfeito. É ambientalmente responsável. Perfeito. Existe alguma, em relação aos produtores de milho e consequentemente, à indústria de etanol de milho, algum tipo de movimento do ponto de vista de certificação dessa produção para que ela possa ser valorizada ou mesmo, Sim, se não valorizada, no mínimo, não sofra pressões externas? A própria adesão ao programa RenovaBio vai tornar esse movimento obrigatório. Você vai ser certificado para poder fazer parte do programa RenovaBio. Então, acredito que todo o setor, de uma maneira ou de outra, todo o setor de biocombustíveis que está ávido por esse incentivo, vai sim cumprir todas as regulamentações, vai se adequar, quem não está adequado ainda, para que essa certificação seja feita sim. Isso com certeza vai trazer uma série de benefícios. Primeiro, direto é o próprio RenovaBio, mas uma certificação, um controle profundo como o RenovaBio vai exigir, é a porta aberta para os mercados internacionais quando isso for necessário. Então, eu acredito que isso é um caminho sem volta para o setor
E o setor está preparado para isso, porque não se faz biocombustível de brincadeira aqui no país. A cadeia toda é uma cadeia bastante séria e tem sim um patrimônio ambiental muito grande para ser oferecido. Muito bem. Obrigado, Ricardo, pela Eu que agradeço a oportunidade e pela participação. Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso.